Bom dia, pessoal. A gente está aqui direto do DM, direto do Departamento Médico no Fábio Romualdo Academy. E estamos aqui com o Dr. Bruno Magalhães, reumatologista, a pessoa que vai fazer o povo fazer atividade física, porque agora a gente vai falar de um dos problemas mais difíceis de tratar, que eu acredito. Por vários motivos, a gente vai discutir ao longo aqui dos próximos minutos. Dificuldade de diagnóstico, saber como é que a gente chega ao diagnóstico dessa doença e como fazer, tratar, para que a pessoa tenha controle. A gente vai falar sobre fibromialgia, um dos problemas mais complexos, na minha opinião, de tratamento, porque envolve muito da parte psicológica, psiquiátrica, sim, muito da parte de tecido conjuntivo, da parte ortopédica, da parte de reumatologia. E eu queria que você falasse para quem está escutando a gente aqui o que é fibromialgia. Então, essa definição, a definição já começa como sendo uma coisa mais difícil de você entender. Fibromialgia pode ser definido como uma alteração da percepção da dor, basicamente. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela sente a dor de forma diferente de quem não tem fibromialgia. Ela não inventa a dor. Não. Ela tem só que sente, teoricamente, proporcionalmente maior. A dor dela é real. Então, as pessoas têm, os pacientes chegam com essa dúvida. Eles mesmos chegam com a dúvida. Mas a dor que eu tenho, ela existe, ela é real. Senão a dor que você tem é real, a dor existe. A questão é que essa pessoa com fibromialgia, ela tem uma alteração na percepção. Então, ela sente mais dor do que em tese, estou falando em tese, lógico, deveria sentir. Então, não é que ela não tem dor sim, mas o corpo dela dói mais do que a maioria das pessoas. Então, eu posso dizer aqui numa comparação que eu vou pegar duas mulheres, uma de 30 anos, jogadora de vôlei, amadora, joga vôlei pelo menos 3 vezes por semana e tem uma tendinite de ombro. E aí a gente pode comparar uma outra mulher de 30 anos, essa dona de casa, sedentária, faz basicamente as atividades do dia a dia e tem, entre aspas, a mesma tendinite de ombro. Vai doer a mesma coisa? Não, geralmente quem tem uma fibromialgia, que essa segunda mulher, pelo que eu estou entendendo, tem a fibromialgia, vai sentir mais dor. Então, por ela ter fibromialgia, ela tem uma alteração da percepção da dor e vai sentir mais dor mesmo. Com qualquer substrato, então com a tendinite, com a bursite, com a dor na coluna, com a hérnia de disco, com uma cirurgia no dente, com qualquer coisa que ela tenha, ela vai sentir mais dor que as outras pessoas. E mesmo sem ter nada objetivo, sem ter nada em nenhum exame, ela vai sentir dor. Geralmente a dor da fibromialgia, isso aí já vamos entrando no diagnóstico, a dor da fibromialgia é uma dor difusa, é uma dor no corpo inteiro. Se a dor for localizada, se essa dona de casa aí tiver só e somente uma dor no ombro, isso não é fibromialgia. Ela tem que ter a dor no ombro, que piorou ali porque ela fez alguma atividade, mas tem dor no corpo inteiro. Então tem que ter uma dor no corpo inteiro. A dor difusa, nos dois lados do corpo e da cintura para baixo e da cintura para cima. Se só tiver em um local ou se só tiver, eu só sinto dor do lado direito, não é fibromialgia. Pelo menos não é do ponto de vista de diagnóstico clássico. Fibromialgia é dor difusa no corpo inteiro. E para dar o diagnóstico, você junta com os tender points, os famosos tender points, que é basicamente apertar em determinados pontos do corpo, são 18, 9 de cada lado. Você vai apertando e a pessoa vai se referindo dor, mesmo sem saber que está doendo. Ela sente dor. Se você apertar dos 18, tiver 11, forma critério, fecha critério para fibromialgia. Isso associado a uma dor difusa. Fibromialgia, para dar o diagnóstico, é bem simples. Dor difusa e tender points acima de 11 dos 18. Então, esse tender point são os pontos gatilhos, né? Então, são os nós que a pessoa fala. Eu sinto um nó no pescoço, na coluna. Não é bem. Você não tem essa sensação de apertar e ter uma dor maior? Não. O tender point são 18 pontos específicos. Se a pessoa diz, eu tenho um nó aqui, nesse local. Não, aqui não é o tender point. Tá? A gente tem que pesquisar naqueles locais. Então são 18, 9 de cada lado. Eu posso demonstrar se quiser, mas no pescoço, tem aqui no externo, tem na região de escápula, tem vários locais do corpo bem pré-determinados. E os tender points são esses. Nada impede de você ter uma dor em outro local que não seja o tender point. Mas para fechar diagnóstico, são 11 pontos dos 18 tender points. E você fecha o diagnóstico só com isso. Isso que eu ia perguntar. Quais são os exames que você faz na sua rotina ou para confirmar a fibromialgia, se é que existe algum exame para confirmar,
Ou, eventualmente, uma coisa que a gente vê muito na medicina são os diagnósticos diferenciais. Isso. Se você pede exame para afastar alguma outra doença. Sempre peço. Primeira consulta, o paciente tem uma clínica de fibromialgia. Primeiro passo, você estabelece que ele fecha critério para fibromialgia. Segundo passo, exclui outras doenças. Você tem que excluir o resto. Então, você tem que excluir todas as outras doenças, basicamente. Então, você faz uma triagem geral, exames de rotina gerais, diabetes, doença de fígado, doença de tireoide. Tudo que você puder pesquisar no paciente, você pesquisa e você elimina esses problemas. Hepatites, HIV, você tem que eliminar esses problemas. Então, o paciente não tem nada disso. O que é que sobrou? Sobrou a fibromialgia. Então, fibromialgia é o que a gente chama de doença de exclusão, né? A gente primeiro pensa na fibromialgia, exclui todas as outras e o que restou é fibromialgia. Tem um detalhe que quando você começa a pedir exame do paciente com fibromialgia, sempre aparece alguma coisa. Então, é por isso que muitas vezes o diagnóstico é atrasado. Por quê? Porque ele vai no médico, o paciente vai no médico e ele diz, meu corpo dói inteiro, principalmente meu ombro. Aí o médico pede um exame do ombro, aparece uma tendinite. O médico diz, é uma tendinite. Aí ele trata a tendinite, 6 meses tratando, não melhora. Aí ele vai no outro médico, diz, não, mas agora é no meu joelho. Aí o cara vai, pede um exame do joelho e aparece alguma coisa. Sempre aparece. Se fizer um exame em mim, se fizer um exame em você, vai aparecer alguma coisa. Então, se aparecer uma coisa, o cara vai dizer, não, o problema é o menisco do joelho. E não é. Na verdade, o que ele tem é fibromialgia, que o exame detectou alguma coisa, porque sempre tem alguma alteração degenerativa ali, a gente sempre vai ter, né? Então, o atraso no diagnóstico geralmente é por isso, porque os médicos não pensam em fibromialgia e pedem exames de imagem que geralmente dá alguma coisa alterada. É o superdiagnóstico que a gente fala, né? O sobrediagnóstico. Ele vê mais coisa do que realmente tem. Então, isso acontece com muita frequência. Se for ressonância, então... É por isso que é super importante o paciente ele evitar ao máximo ficar pulando de médico em médico. Né? O médico é culpado por atrasar o diagnóstico, mas muitas vezes o paciente também é. Porque ele vai no médico, aí ele especifica alguma coisa no ombro, aí 2, 3 meses depois ele vai na coluna e nem comenta o ombro. Então, se a pessoa tiver a chance de ir sempre no mesmo profissional, vai diminuir demais a chance de tá falhando no diagnóstico, porque é muito comum, né? Foi o que o Bruno falou, existem achados de imagem e qualquer pessoa pode ter qualquer alteração nos exames, é extremamente simples, praticamente todo mundo hoje utiliza um celular, muitas vezes a pessoa faz uma atividade física e a pessoa pode ter num exame a presença de tendinite e às vezes confundir, né? Mas na realidade o quadro da fibromialgia ele termina sendo muito maior. Antes da gente ir na parte medicamentosa, como é que você lida com pacientes que têm um grau de ansiedade maior do que o comum, esses pacientes que têm alguma variação não necessariamente um distúrbio psiquiátrico, mas que lida naquele borderline com quadros depressivos, ansiosos, também é um negócio que complica bastante. Né? O paciente com fibromialgia, ele tem uma característica psicoemocional. Não necessariamente uma doença emocional, psíquica não, mas uma característica tem. São geralmente pacientes que têm algum grau de ansiedade ou algum grau de depressão, ou os dois. São pacientes que têm dificuldade, geralmente têm dificuldade para dormir. Geralmente são pessoas que têm um excesso de perfeccionismo, excesso de detalhismo. Então, aquela mulher que chega na sua casa e bota o quadro no lugar que estava torto, essa mulher é super perfeccionista e super detalhista. Então, é uma característica de fibromialgia. É evidente que nem toda mulher que ajeita um quadro, pessoal, vai ter fibromialgia, mas lógico, é um detalhe que a gente soma com as outras coisas. Medicina é investigação, né? Então a gente vai juntando as pistas. É uma pista que se tem. E a gente tem que juntar essas características psíquicas da pessoa, junto com os sintomas que ela tem no corpo, e depois a gente exclui as doenças mais sérias e vai pensar nisso. Ansiedade e depressão são muito comuns na sociedade. Demais. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, assim, não é obrigado a pessoa ter uma ansiedade patológica ou uma depressão patológica. Mas algum grau de ansiedade e depressão, quase sempre esses pacientes têm. Uma coisa pequena, às vezes a pessoa nem sabe que tem, nem percebe que tem. Aí você pergunta para a irmã da pessoa, você pergunta para a pessoa, você é muito ansiosa? A pessoa diz, não. A irmã é sim. Entendeu? Então, às vezes a pessoa nem sabe.
que tem essa ansiedade. E quando a gente vai pesquisar direitinho, sempre tem alguma coisinha que está junto. Isso reflete no tratamento, porque você tem que tratar também a ansiedade, a depressão, essas características. Senão, aí, não melhora. A gente vai deixar por último aqui, mais para o final desse vídeo aqui, como a pessoa com fibromialgia deve fazer atividade física, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a parte medicamentosa. Né? Você poderia dizer que a dor da pancada é diferente da dor da fibromialgia? E em cima disso, qual medicação você vai preferir? Porque é muito comum o médico, num primeiro momento, ir com a medicação da dor da pancada. Isso. E deixar de lado a dor que a gente chama de origem central. Uhum. Como é que você trata por cima? Não estamos fazendo nenhuma consulta, estamos só falando sobre medicação para que você, se for um candidato a fibromialgia, ou se já tiver fibromialgia e estiver sendo tratado pelo seu médico, saber como o Dr. Bruno Magalhães encara o tratamento medicamentoso de fibromialgia. Então, os pacientes que têm fibromialgia, geralmente eles já vêm supermedicados para o consultório do reumatologista. Quase nunca o reumatologista é a primeira escolha do paciente ou a primeira opção que ele tem. Às vezes ele também não consegue chegar no reumato. Então ele vai no clínico do pronto-socorro, ele vai num clínico do posto de saúde ou do consultório e o cara faz o quê? Ele passa medicamentos para dor. Analgésicos simples, ou analgésicos opioides, ou anti-inflamatórios, ou corticoide. Então, raramente um paciente chega sem medicamento nenhum no meu consultório. Ele já vem medicado. E essas medicações, de um modo geral, não funcionam. Quando funcionam, é por pouco tempo. Então, vai funcionar 2 dias e o cara tem dor há 2 anos. Então, não é uma coisa que funciona de verdade. Como é que você tem que tratar a fibromialgia? Você tem que tratar com medicamentos de dores de nível central. Então, você vai usar ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos que modulam a dor em nível central, como pregabalina, como duloxetina, como gabapentina. Então você vai, dependendo de cada caso, você vai escolhendo qual é a melhor estratégia. Tem várias opções de tratamento, várias. Tem muitos medicamentos e a gente vai escolher o que é melhor para aquele momento. E às vezes uma medicação não funciona, a gente troca. Às vezes a gente precisa aumentar a dose, às vezes a gente precisa diminuir a dose. Então, o tratamento da fibromialgia é um tratamento dinâmico. Não é uma consulta com o reumatologista que vai resolver o problema da fibromialgia. É um processo. É um processo. E associado a medicamento, aí é uma questão importante também se falar, a gente vai deixar por último o exercício, que é o mais importante. Mas associado ao medicamento, a gente pode usar outras alternativas, como psicoterapia, acupuntura. Eu sempre digo aos meus pacientes, façam o que vocês gostam de fazer. Então, às vezes, a pessoa gosta de pintar num quadro. Vá pintar, vá escrever cartas, vá fazer coisas que você gosta de fazer. Vá fazer cerâmica, vá ver a praia, vá procurar conchinha no mar. Faça o que você gosta de fazer. Pare de pensar na doença e na dor e comece a ter mais uma fuga para os seus hobbies, para as coisas legais. Porque muitas vezes esses pacientes não fazem coisas legais que gostam de fazer. Eles fazem só o que a vida manda eles fazerem. Eles são pessoas extremamente tensas, né? Como muitas vezes eles falam, e precisa com certeza aliviar essa tensão. E talvez a melhor maneira, e comprovadamente, cientificamente, sim, a melhor maneira de conseguir lidar com a fibromialgia é a atividade física. Sim. Fala um pouquinho sobre a atividade física, o que o paciente ou a paciente, geralmente a fibromialgia é muito mais comum em mulheres, sim, sim, mas eventualmente no homem também. Também pode. Por onde começa a fazer atividade física esses pacientes? Então, a fibromialgia, o paciente sempre chega com a dúvida. Quer dizer, ele não chega com a dúvida, ele chega com a certeza de que ele não pode fazer exercício. Perfeito. Então ele já chega no consultório e ele não... duvidando que consegue fazer. Ele diz que não consegue, diz que não pode, diz que porque ontem ele empurrou um sofá e ficou 2 dias doente. Empurrar sofá não é exercício, gente. Isso não é exercício, isso é esforço, é trabalho. Exercício é outra coisa, tá? E exercício físico é a coisa que mais melhora a fibromialgia. E qual é o melhor exercício? O melhor exercício é o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que você consegue fazer, o que tem a seu alcance. Eu vou dizer que a gente que mora aqui em Natal, que o exercício físico melhor é esqui na neve,
Não tem como, a pessoa não vai fazer nunca esqui na neve. Então você tem que fazer o que está perto de você. Todo exercício é permitido para a fibromialgia. Evidentemente que qualquer pessoa que vai fazer exercício, estamos com o médico do esporte aqui, vai fazer exercício devagar e aos poucos. Você não vai, no primeiro dia, correr uma maratona. Não tem como. Qualquer pessoa que fizer isso vai se machucar. Então, você vai começar devagarinho, vai caminhar, vai para uma academia, pega pouco peso, vai para um pilates e avisa a moça que você tem o professor que você tem fibromialgia e ele vai fazer um tratamento específico para você, uma hidroginástica. Eu digo muito aos pacientes, você vai entrar numa aula de alguma coisa, não faça exatamente igual que todo mundo está fazendo, vá mais devagar. Perfeito. As pessoas já estão acostumadas a fazer, você não está. Às vezes você entra numa aula de dança, aí o cara faz zumba, que parece fácil, não é. Não sei se você já viu uma aula de zumba, é pesadíssimo. Dificílimo. Aí o cara chega querendo fazer o que todo mundo lá faz há 2 anos. Vai se machucar, vai sentir dor. Vá devagar, comece aos poucos, vai aumentando gradativamente e à medida do tempo você vai cada vez estar melhor, cada vez sentindo menos dor e a fibromialgia vai ser só um detalhe. Isso é super importante porque não existe nenhuma atividade física que resolva do dia para a noite. Não. Né? Você foi muito feliz quando você diferenciou o que é um esforço de carregar um sofá de uma atividade física. Atividade física envolve a musculatura, tanto cardíaca quanto músculo-esquelética, trabalhando de uma maneira mais constante. E depois de um determinado tempo, ela começa a fazer as alterações. É super importante a gente falar que a fibromialgia, ela mexe muito com o sistema de dopamina, serotonina, isso que a gente nem vai entrar no mérito, não tem grandes necessidades, mas a atividade física libera a endorfina e ela vira uma grande competidora com esses mediadores e o paciente termina melhorando. Você falou uma coisa que eu comento muito no consultório também, qual exercício fazer, o que você mais gosta, o que você tem maior aptidão. E eu costumo brincar que se você não gosta de nada, a atividade física é tratamento. E eu dou uma preferência por treinos aeróbios, treinos de caminhada, bicicleta, natação, visto que a depender da fase que a pessoa esteja, com muita dor, o treino resistido na academia pode promover até um pouquinho mais de dor nesta fase. Mas é fundamental a gente salientar que todos os exercícios melhoram o quadro de fibromialgia de uma maneira documentada. É lógico, Bruno, que o que você falou o paciente tem que entender. Ninguém vai virar um maratonista do dia para a noite. Mas o atleta, a pessoa que tem essa fibromialgia, vai ter muitas vezes que associar a medicação com a atividade física e a gente garante aqui, ela com certeza vai diminuir muitas vezes as doses. Se você faz um tratamento onde você usa mais de um remédio, muitas vezes você tira um e fica com um só, e se a gente conseguir tirar todos os remédios melhores, melhor ainda. Tá bom? Então fica as dicas aqui de atividade física, medicação, para você que tem fibromialgia ou alguém que você conhece tem fibromialgia, curte o vídeo, comenta, faça perguntas, compartilhe e continue aqui direto do DM.